Nós estamos diante de um momento em que as crenças estão desabando, né? Esse casulo em que a Terra se formou, que obliterou a visão espiritual e cósmica da humanidade, esse casulo está se rompendo, está se abrindo, não tem jeito. Então, seja por quem for que venham as revelações, as verdades, elas vão vir. O que a gente pode fazer é retardar ou antecipar. Então, nós temos que encarar esse assunto como um assunto de laboratório para poucas pessoas, como uma semente de laboratório que pode dar certo, pode se desenvolver ou pode ser morta. Aí é uma questão de qualquer forma, eu peço que vocês ouçam com muita prudência, sem reservas, mas com senso crítico, com filtro, e depois vocês vão, todo mundo aqui é inteligente, é racional, são pessoas maduras espiritualmente, e naturalmente vão filtrar essas informações e ver o que é útil e o que não é. O que não for útil, descarta. O que for bom, vamos pensar nisso, né? No mínimo, coloque isso numa estante para pensar. Deixa eu dar um briefing também inicial. A palestra dura mais ou menos 1h30. É cansativa, é chata, mas tem um conteúdo muito grande, muito importante, né? São assuntos de estudo. Para vocês terem uma ideia, isso aqui levou 12 anos para ser feito. Não foi algo tirado do colete, olha, foi uma revelação, não. É um assunto pesquisado, estudado, analisado, filtrado, trabalhado. Foi feito um livro. Esse livro tem 300 páginas que estão resumidas aqui em 70 slides. Se a gente levar 1 minuto cada slide, vai dar 1h20, 1h30 no nosso cálculo. Outra coisa importante, a primeira parte, os primeiros 45 minutos, é tudo fato conhecido. Não tem nada de novo, apenas nós vamos pegar peças de um quebra-cabeça para montar um painel, e em cima desse painel, na segunda parte da palestra, a gente vai ter uma história que essa sim é uma revelação. Aí vocês vão ver se essa revelação se encaixa nesse painel. Todos esses painéis aqui são subsídios para entender aquela história que vem na segunda parte. Sem ele fica difícil entender. Para vocês terem uma ideia, nós primeiros ouvimos a história e também ficamos enlouquecidos. Mas quando você embasa essa história com o que é conhecido, a coisa faz sentido e aí sim vale a pena trazer o assunto para reflexão. Então vamos caminhar, então, Vanderlei, por favor. Nós vamos tratar disso aqui, né? Na primeira parte, assuntos polêmicos que são objetos de confronto entre os religiosos, teosofistas, teólogos, cientistas. Todos esses assuntos aqui são assuntos que estão na pauta do dia, na cúpula das religiões, no Vaticano, na maçonaria, nos Illuminati. Todas essas seitas de alto nível, elas debatem isso aqui, tá? Não tem uma delas que não se debata para achar a equação dessas polêmicas. Isso é a discussão do dia em todas as cúpulas religiosas do planeta, inclusive Vaticano. Então nós vamos conversar sobre monoteísmo e politeísmo, criacionismo e evolucionismo, universos paralelos e ciência e religião. Do resumo disso nós vamos montar um painel. O que é esse painel? Quando o Kardec veio trazer a revelação espiritual, ele partiu de uma base de dados que era a Bíblia. Ele pegou a Bíblia e começou a perguntar para vários médiuns o que é Deus, o que é o Espírito, o que é o relacionamento espírito-matéria, todas aquelas coisas. E como tinha muitos médiuns trabalhando, ele partiu do princípio de que só seria verdade se houvesse concordância em todas as respostas. Ou seja, se todos os médiuns deram a mesma resposta para aquela pergunta, aquilo foi dado como um consenso
e tratado como verdade por Kardec. Então esse é o princípio da doutrina espírita. Hoje, a revelação que está chegando, ela está vindo de modo diferente. Ela está vindo fragmentada. Ou seja, está nos obrigando a raciocinar, a pensar, a pegar esses fragmentos de revelações e juntar tudo num quebra-cabeças para montar o quebra-cabeças. Então a revelação cósmica está vindo de forma diferente da revelação espiritual. E ela nos obriga a trabalhar, a pensar, a raciocinar. E essa é uma grande diferença, porque nós temos que sair da nossa zona de conforto, de a revelação vir pronta e a gente só trabalhar em cima dela. Não é mais assim. A gente tem que ir em busca da verdade. Hoje nós somos buscadores. E temos que bater em todas as portas para buscar as peças do quebra-cabeça que nos faltam. Ok? Todo mundo está ouvindo? Está dando para... Então, na segunda parte, é uma historinha fantástica. Ela existe, já escrita, mas pouco entendida. Nós vamos explicar depois por quê. E vamos tratar do gnosticismo, que é, na realidade, o conhecimento oculto da Terra. Né? O que é sabido, mas está escondido. Nós vamos tentar trazer isso como uma revelação daquilo que estava oculto e ver se tudo isso faz sentido nos nossos tempos para explicar toda essa loucura que nós estamos vivendo, porque tudo isso tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Ok? Então vamos caminhando. Primeiro bloco de estudo: monoteísmo e politeísmo. A primeira noção de monoteísmo surgiu com Moisés. O que acontecia na época de Moisés? Para vocês terem uma ideia, gente, cada slide é uma palestra. Nós vamos ter que resumi-las em 1 minuto. Mas cada um desses slides dá uma palestra, dá um curso isso aqui. As tribos judaicas viviam brigando entre si. E o Moisés, para pôr ordem na casa, o que ele falou? Olha, vocês são todos irmãos, são todos filhos do mesmo pai. Todos vocês se originam do mesmo Criador. E criou essa metáfora. Da mesma forma como um galho nasce da árvore, todos os galhos nascem da árvore, vocês também nasceram do mesmo pai. Então cada criatura, na metáfora de Moisés, funciona como um galho. E um galho nasce antes, outro nasce depois. E a evolução se faz progressivamente, tendo vantagem quem nasceu antes em relação a quem nasceu depois. Mas todos chegam ao mesmo ponto. Então, aqui tem uma história por trás disso, que é o Abrão, mas não dá para contar, porque aí o tempo não vai dar mesmo. Fica para uma outra ocasião. Para vocês terem ideia, Moisés é a reencarnação do Abraão. Né? Assim como Maomé é a reencarnação do Abraão e a reencarnação de Moisés. Eles vieram todos trabalhando no mesmo ramo étnico, né, genético, de seres de fora que estão aqui. Mas isso é uma história muito complicada agora para a gente tratar disso. Quando Jesus veio, o que ele veio fazer? Ele ampliou a metáfora de Moisés. Ele dizia o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Cada morada se liga ao pai, assim como cada galho se liga ao tronco da árvore. Espíritos, na realidade, eles funcionam como a seiva da árvore. Já ampliou a metáfora de Moisés, porque a metáfora de Moisés, o espírito era galho de árvore. Aqui, os planetas são galhos de árvore e o espírito funciona como a seiva da árvore, ou seja, são os espíritos que alimentam a árvore. Né? Então essa é a metáfora que Jesus deixou. Isso aqui também dá uma palestra sozinha em cima disso, e nós vamos passando porque nos interessa o painel final. Os hindus diziam a mesma coisa, e ninguém estuda, né? O que eles dizem no hinduísmo? Existe um único Deus que é Brahma, que é eterno, sem começo nem fim. Quantas religiões dizem isso, gente?
Só que os hinduístas dizem o seguinte: existem divindades co-criadoras. E eles, os hinduístas, destacam duas divindades: Vishnu, que é um deus do amor, e Shiva, que é um deus da lei. Esse Vishnu é amoroso, é acolhedor, é amigo, trata bem as pessoas, é maravilhoso. E o Shiva é na pancada, né? Tem muitas histórias do Shiva no hinduísmo que a gente vê é bater, né? Depois vocês vão entender quem são esses personagens. No hinduísmo eles dizem que as divindades são imortais, mas não são eternas. A palavra eterna significa não tem começo nem fim. A palavra imortal significa que teve um começo, mas não tem fim. Então a diferença entre imortal e eterno é isso. No hinduísmo existem divindades menores, temperamentais, que têm preferências pessoais. Quer dizer, elas protegem famílias, núcleos, entidades, pessoas. São entidades aí do nível da vivência, mas são seres diferentes daqueles que estão vivos, tá? Estes evoluem e aprendem, e quando se desenvolvem, se tornam divindades e passam a criar. Da mesma forma como Vishnu e Shiva, as entidades menores um dia se tornarão também criadoras. Ok? Vamos. Esse assunto é maçante, mas... Bom, então, juntando as duas coisas, nós temos que fazer escolha, gente. Em cima do quê? Se nós somos monoteístas ou politeístas. O que nós gostaríamos de ser? E aqui vai a reflexão. A criação espiritual, ou seja, a metáfora de Moisés é verdadeira. A criação espiritual é monoteísta. Há um só Criador para todas as almas, todos os espíritos. Já a criação material, essa sim é politeísta. Os espíritos criam os átomos, os corpos, os mundos e os universos. A matéria, uma vez formada, ela serve de abrigo para a vida. Se ela não serve de abrigo para a vida, ela volta ao seu estado de energia, porque ela só se agrega, só se constitui em forma material se tiver vida dentro. É a seiva da árvore. Se não tiver alma ali, a matéria se desintegra. Da mesma forma como a gente desencarna o corpo da gente e não desintegra, os mundos, os universos são assim também, né? Tudo segue a mesma ordem. Então aqui a gente já começa a entender algo que nem os teólogos entendem. Porque muitos teólogos dizem que são politeístas e que Deus cria tudo. Não vamos entrar na discussão. Essa é uma opção racional. Deus cria as almas, os espíritos criam a matéria em torno do próprio espírito, ok? Se alguém não estiver entendendo, se alguém não gostar do assunto, fique à vontade, se quiser levantar e ir embora também, tranquilo. O assunto é maçante, mas se a gente não construir esse painel, não vai entender a história que vem lá na frente, ok? Outro ponto polêmico que os teólogos do mundo inteiro se debatem. Questão que hoje é a discussão do dia é o evolucionismo e o criacionismo. Vamos tentar descobrir a origem desses dois conceitos para a gente poder fazer escolha, porque aqui se trata de nós fazermos escolhas. Se a gente fizer as escolhas certas, nós podemos construir premissas que nos dão um sentido para a nossa vida. Se a gente usar premissas erradas, as nossas conclusões serão erradas. Então tudo depende de escolher as premissas certas para embasar o nosso estudo. Então vamos... Quem primeiro usou um conceito de evolucionismo foi o Sócrates. Segundo Sócrates, e o Platão é que escreveu sobre o Sócrates, não existe efeito sem causa. Conhece-se o Criador pela sua obra. O universo é o efeito de uma causa que é Deus.
e o espírito é a causa do universo. Foi com base no Sócrates que o Kardec construiu a teoria evolucionista espírita. Nós vamos ver a seguir. Teologia espírita. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O André Luiz diz que existem espíritos co-criadores, que vai ao encontro do que dizem os hindus. Co-criadores em grau maior e co-criadores em grau menor, e as criaturas que ainda não criam, mas vão criar. Deus cria os espíritos, e estes usam energia para formar a matéria. Toda a criação material existe para abrigar a vida. O mal não existe, é apenas manifestação equivocada da criatura. Esses livros aí embaixo são os que tratam desse assunto. Vamos em frente? Outra questão da revelação espiritual, que está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. O Pai cria todos os seres como partículas emanadas dele, do Criador, como sementes divinas. O Chico dizia que o Pai, quando cria, é como se ele explodisse. Eu não queria usar aqui uma palavra vulgar que a gente usa, mas é como se Deus tivesse um orgasmo. E as emanações dele são a criação. Então, o Pai cria as partículas emanadas dele mesmo e ele a lança quando tem matéria pronta para abrigar essa vida. Cada vez que se cria um universo, o Pai injeta a vida lá dentro. As partículas divinas envolvidas em mônadas, o sêmen, né? Nascem nos universos físicos simples e ignorantes, isto é, sem experiência, sem conhecimento para aprender e evoluir. Isso aqui está escrito assim, viu, gente? No livro A Caminho da Luz. Não estou inventando nada. Só estou usando adjetivos diferentes, mas está lá no Emmanuel, Chico Xavier. Ok? Como é que se dá a evolução dos seres? Através da matéria, os seres adquirem capacidade criadora. Cada ser cria seu próprio corpo, e é óbvio isso, com as experiências e propriedades do mundo em que nasceu, utilizando o fluido divino, que ele absorve através da mãe, o feto, e depois ele vai aprender a tirar isso dos alimentos, das orações, do prana, das energias que estão no ambiente, e vai formando o seu próprio corpo. É assim que a gente cria, usando os ingredientes da vida, né? De criação em criação, um dia as criaturas tornam-se co-criadores de corpos, mundos e de universos, e aí se tornam divindades. Pesado, não, gente? Muita matéria aí, muito peso para vocês. Pode tocar? Vamos embora. A Gênese. Assim como cada um de nós é um espírito, e cada um de nós cria o nosso próprio corpo, assim como o espírito cria o corpo carnal, este abriga bilhões. Os cientistas dizem que são 400 trilhões de células que nós temos, todas elas com vírus e bactérias. Então nós temos aqui bilhões, trilhões, quatrilhões de vírus e bactérias que nós sustentamos em cada um dos nossos corpos. Então, para o nosso universo corporal, o espírito funciona como Deus e abriga um monte de vida dentro de nós. Nós abrigamos, cada um de nós, trilhões de seres, né? Assim como o nosso espírito abriga no nosso corpo muitos seres, as divindades criam universos para abrigar os seres criados pelo Pai. Ok? Assunto maluco, não? Mas é para pensar mesmo, não é assunto para a gente engolir sem mastigar. Isso aqui é assunto para reflexão, gente. Vocês têm que pôr na estante, depois analisar, pensar, aí vai filtrando, né? Então vamos tentar construir uma imagem condicionada do evolucionismo.
O Sócrates, o hinduísmo e o espiritismo são evolucionistas. O sentido da vida é o espírito evoluir até unir-se a Deus, aí é o Pai Criador, transformar-se em divindade e ajudar o Criador a continuar a sua obra. Esse é o sentido da nossa existência. É para isso que a gente vive. Nosso espírito evolui até atingir o grau de divindade, de Criador. Esse é o sentido da nossa vida. É para isso que a gente passa toda essa loucura de aprendizado, de esforço, de trabalho. A palavra apoteose é exatamente esse o sentido dela, transformar-se em Deus. Apo é transformar, tel é Deus. Então, transformar-se em Deus é a nossa apoteose. É o sentido da nossa vida. E vai ao encontro do que Jesus disse, que nós somos deuses. Ok? A Gênese no Velho Testamento. Deus ordenou, faça-se a luz, e a luz se fez. Está assim na Bíblia, não está? Ordenou a quem? Quem fez? Seriam as divindades? Aqui nós percebemos que Deus, Deus mesmo, o Criador das almas, Ele não cria universos nem matéria. Ele cede o seu fluido para que os espíritos usem o seu fluido, cada um criando com a matéria-prima que Deus oferece. Ok? Isso está na Bíblia. É só tirar conclusões a respeito do que está escrito na Bíblia. O mundo foi feito em 6 dias, no 6º dia surgiu o homem, no 7º dia Deus descansou. Por quê? Quem é que continuou a criação quando Deus descansou? Foi o homem que ele havia criado, um ser inteligente, capaz de raciocinar, pensar, planejar, produzir, criar. Então Deus pode se afastar da criação. Olha, daqui para frente tem um cara que toca. E delegou para o homem a responsabilidade pela criação. Então nós somos responsáveis pela criação, por outorga, por delegação do Pai. E nós, o que nós fazemos? Estragamos a criação, não é? Podemos seguir? Aqui complica tudo. Teologia católico-judaica. Existe Deus eterno, onipotente e onisciente. Isso diz, aonde que está isso aqui? Isso está no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi o problema do Ocidente. Foi no Concílio de Nicéia, na época do imperador Constantino, que começaram os desvios do conhecimento que existia do hinduísmo, de Jesus, de Moisés. Eles começaram a ser desviados pelo Concílio de Nicéia, que foi um projeto do Império Romano para transformar o cristianismo num agente do Estado. Então se deturparam as crenças evolucionistas que já existiam, e o Concílio de Nicéia criou o criacionismo, que é o ponto da discórdia, das discussões de todas as religiões ocidentais e orientais e os cientistas. Esse é o grande problema do mundo. O cara que fez isso aqui colocou a humanidade num desvio terrível. E eles têm que vir para consertar esse desvio. Então, a teologia católico-judaica, né, que é baseada no judaísmo mais distorcida, que é o catolicismo, ela criou o quê? O que diz o credo? Quem se lembra do credo católico? Quem foi católico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, creio em Jesus Cristo, Criador, junto com o Pai, blá, 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 creio no Espírito Santo. Não é aquela... Muito bem. O que o credo está dizendo para nós? Que existe a Santíssima Trindade. E que a Santíssima Trindade é uma única entidade. O que é um grande e lamentável equívoco.
Deus, Jesus e Espírito Santo são manifestação de uma única entidade, que é Deus, ou seja, a Santíssima Trindade. Eles vivem no reino dos céus e criam todas as almas à sua imagem e semelhança. Quer dizer, todo mundo é clone. Por isso que depois se dizia que a mulher não tem alma, aquelas aberrações todas, em decorrência desse tipo de conceito criacionista. Os homens são pecadores desde o nascimento e não têm acesso ao reino. Há uma única existência para cada criatura e a ressurreição no juízo final. O que isso significa? Essa turma de baixo não fala com a turma de cima, até porque a comunicação com os mortos é proibida. O criacionismo é uma mentira, uma falsidade para enganar o povo e manter o povo na condição de pecador culpado eternamente e ser manipulado. Então, eu vou falar aqui, é chocante. É isso que a gente fala que fere crenças. A Santíssima Trindade é um Frankenstein. É uma invenção do Império Romano, colocando num saco de gato só entidades, autoridades cósmicas completamente diferentes, que não tem nada a ver diretamente uma com a outra, a não ser o grau de responsabilidade individual de cada uma delas. Percebem agora como nós fomos iludidos, enganados 1360 anos desde o Concílio de Nicéia para cá? Esse é o problema. E o carinha que fez isso tem que consertar. Ok? Podemos. Então vamos fazer uma breve análise disso. O criacionismo, o que é? As teologias católica e as derivadas dela, como a protestante e a islâmica, são criacionistas. No criacionismo, com as três entidades são a mesma coisa, vale tudo. Se você quer fazer guerra, Deus permite. Se você quer fazer paz, Deus ajuda. Se você quer amar, pode. Se você quer fazer ódio, justiça, vingança, pode. Por quê? Porque tem entidades diferentes confundidas como uma única pessoa. Esse é o criacionismo. Deus cria a matéria e as almas, tudo pronto, e depois de uma vida aguarda o juízo final. A evolução espiritual não tem sentido antes do juízo final. Esse é o drama do criacionismo, e a igreja bate pé que isso é verdade. É dogma. E os protestantes também. Porque senão como é que o Bush vai chegar lá no Congresso e falar, olha, vamos invadir o Afeganistão em nome de Deus? Como ele fez. Ele está usando uma retórica criacionista. Está consertando os infiéis. Bom, andou? Passou, né? O criacionismo é estanque. E estudar ou não estudar, ignorar ou saber, não importa. Por quê? O que importa é obedecer a Deus. Qual Deus? Escolha. Tem vários. Você usa Deus do jeito que você quiser. Esse é o criacionismo. No evolucionismo, a criatura é responsável pelo seu futuro. Deus descansa em paz, lembram? Delegou a responsabilidade para nós. Então ele não se mete no nosso livre-arbítrio. Isso é responsabilidade nossa. Então ser evolucionista é muito mais difícil do que ser criacionista. É muito mais cômodo ser criacionista. Tudo é culpa de Deus. Você não tem responsabilidade nenhuma. Se você erra ou acerta, foi a vontade dele. Não é? Esse é o nosso drama. Agora nós vamos a outro bloco de estudo para montar esse painel. Ciência e religião. Teologia budista. Existe o Nirvana. O Nirvana está no centro do cosmos. Essa afirmação do budismo é sensacional, é maravilhosa. O caminho do Nirvana é a meditação e o desapego. A criatura que atinge o Nirvana chega à iluminação. O iluminado é um avatar ou divindade.
a divindade gera energia criadora em torno de si. Olha como isso vai ao encontro do evolucionismo e vai ao encontro da ciência. Agora nós vamos ver como que a ciência vê isso aqui. O Max Planck, começo do século XX, soltou essa aqui. O maior cientista que já existiu no século XX não foi o Einstein, foi o Planck. A matéria não existe. Olha que afirmação sensacional. A matéria se origina em virtude da força que faz vibrar as partículas de um átomo e mantém unido esse diminuto sistema solar. Por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente, a matriz de toda a matéria. Isso é genial. É o espírito que cria a matéria, e a gente vai vendo que as coisas vão se encorpando, vão se fundindo. Certo? A partir daí a ciência fez um monte de descobertas importantes. Nós vamos citar algumas só. A maior descoberta da ciência é essa aqui, ó. Existe um centro do cosmos onde tudo se origina, o que vai ao encontro do budismo. O centro do cosmos está nas profundezas da criação, onde não há tempo nem matéria, só energia primordial. Os universos materiais se situam no entorno do centro do cosmos, paralelos uns aos outros. Cada universo se liga magneticamente ao centro do cosmos, assim como cada galho é ligado ao tronco de uma árvore. Olha aqui a metáfora do Moisés, da cosmologia. Se houver um Criador, diz a ciência, ele está no centro do cosmos. Ok? Vamos unificar religião e ciência? O centro do cosmos é a casa do Pai e das divindades a ele unificadas. É a sede do nirvana dos budistas, a energia primordial. Cada divindade cria e dirige seu universo transitório ao redor do centro do cosmos. Há muitas divindades e muitos universos paralelos. Assim como galhos da árvore, alguns universos nascem mais cedo, outros mais tarde. Tudo isso é ciência. Estamos inventando nada. E essa é a estrutura do cosmos. Esse é o nosso painel de fundo. É aqui que se constrói essa história que a gente vai contar daqui para frente. Esse é o embasamento. O que acontece? Existe um centro de tudo onde reside o Pai Eterno, Criador das almas. Existem universos paralelos, cada universo criado por uma divindade diferente. Nós vivemos num universo só, isolado, que é esse aqui. E esse universo é recente, é recém-criado, só tem 14 bilhões de anos. É fresquinho. Esses outros universos são muito mais antigos. O nosso, dos universos conhecidos, segundo a ciência, é o mais recente. Ok? Podemos andar? Matriz divina e universos paralelos. Então vamos só fazer um briefing aqui. Podemos? Existem a deidade, que é Deus, as divindades e as criaturas. A deidade cria os seres, as divindades criam os universos materiais, que servem de abrigo para os seres, e os seres evoluem até se tornarem divindades. O cara que escreveu isso aqui é um cientista americano chamado Greg Braden, e o livro dele, A Matriz Divina, é um livro que vocês deviam ler. É um livro fascinante, é genial. É esse livro que serviu de base para a gente construir esse cenário que nós vimos até agora. Ok? Agora vamos entrar nos universos paralelos. Existe uma única deidade, que é Deus, ou no hinduísmo Brahma, e tem duas divindades cósmicas conhecidas e seus respectivos universos
constantes da Bíblia e no livro dos Vedas. Quais são elas? O universo em que nós vivemos tem um Criador. Está na Bíblia o nome dele, vocês sabem. Quem criou esse universo é um ser extremamente inteligente e materialista. No hinduísmo o nome dele é Shiva. É na pancada. Existe um universo de amor revelado por Jesus, que no hinduísmo corresponde ao universo de Vishnu, que é outra divindade. São dois universos diferentes. Vamos ver as diferenças deles? O universo de Jesus é deduzido. Nós deduzimos da leitura do Novo Testamento. Quando Jesus dizia: meu reino não é deste mundo, ou seja, não é deste universo. Antes deste universo existir, eu já existia. Antes de vocês existirem, eu já era. Eu não sou daqui, meu Pai me enviou para vos anunciar o reino dos céus. Quer dizer, Jesus veio de outro universo. Para ingressar no meu reino só há uma lei: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Legal? Tá ficando legal, tá? Conclusão: o universo de Jesus é anterior a este. Espíritos são mais antigos do que os daqui e mais amorosos. A matéria é mais sutil e rarefeita. A substância da qual se constitui o universo de Jesus é o amor, que é uma substância diferente da substância material da qual este universo que nós vivemos é feita. São diferentes. O universo em que nós vivemos, segundo a ciência, os cientistas de um universo pré-existente criaram este universo. Isso aqui os cientistas dizem, né? A substância principal deste universo é a matéria. O espírito, se houver, é consequência dela. Isso é o que os cientistas dizem. O universo em que nós vivemos, segundo a... Gente, é cansativo, né? Se vocês quiserem fazer uma pausa, toca. Este universo é novo, está em expansão descontrolada. Tudo é transitório. Os corpos são autodestrutivos e têm prazo de validade e acabam, todos. Seja um corpo físico, seja uma casa, seja uma cidade, seja uma civilização, seja um planeta, seja um sistema solar, seja o universo inteiro, tudinho aqui é transitório. Tudo acaba, tudo tem prazo de validade. Ninguém controla essa natureza. Ela é louca. Os seres daqui lutam pela sobrevivência. Você não consegue mais do que sobreviver aqui. Desenvolve a inteligência, mas não o amor. Todos os seres deste universo. Este universo é um câncer no cosmos. Precisa ser curado ou extirpado. Por isso que todos os médiuns, todos os trabalhadores cristãos, todos aqueles que agem em nome de Jesus, trabalham com o quê? Cura. Certo? Quem é que está por trás disso? O Criador desse universo, que é uma divindade, ela pode errar? Esse é o drama. Essa é a grande questão que os cientistas se debatem o tempo todo. O cara que fez esse universo, os cientistas que criaram isso aqui há 14 bilhões de anos atrás, fizeram uma caca cósmica. Isso aqui não funciona. Isso aqui não tem sentido. O cara errou. E feio. Esse é o drama e é isso que fere os nossos sentidos. Vamos ver de que jeito isso aconteceu? A ciência não consegue provar a existência de Deus, nem dos espíritos.
Os cientistas de hoje, então, em busca da partícula primordial para saber como o universo material se formou. A ciência quer descobrir quem é o desgraçado que criou esse universo e como funcionou a mente desse criador. Para quê? A ciência quer controlar isso aqui com toda a razão, com todo o direito, porque a coisa não tem controle. Ok? Loucura? É, loucura. Vamos para frente. Então vamos ver como é que funcionou tudo isso que nós falamos até agora. Essa é a árvore da vida, né? Existe, né, o Pai, casa do Pai, o centro do cosmos, a fonte criadora. Não tem tempo nem matéria, só a mente do Criador, só Deus. Quando a gente encontrar Deus, nós vamos saber quem Ele é, como Ele funciona. Isso é muito fácil. É fácil. Nós vamos ver já já. Aí cada divindade cria um universo. Cada triângulo desse é o galho de uma árvore. Cada galho desse é um universo à parte. Então, vem uma divindade outorgada lá pelo Pai e cria um universo. E Deus faz o quê? Deus faz o que aqui? Ele enche isso aqui de vida. Por favor. Olha lá. Ele enche de vida o universo que foi criado. Vem outra divindade e faz outro universo. E aqui nós vamos falar do universo de Jesus. E o Pai enche de vida. Aí veio o danadinho aqui e fez este universo. E o Pai encheu de vida. Só que a caca cresce sem parar. E é um problema para toda essa turma aqui. Vocês estão percebendo onde nós estamos entrando? Coisa de louco, né? Mas esse é o cenário que nós vamos trabalhar. Agora, desculpa, viu, Mônica? Não sei se essa história é maluca, mas ela faz um sentido genial. Se um de vocês aproveitar isso, eu vou, exultar de felicidade, porque não é fácil aceitar isso aqui. É um assunto fabuloso, mas é duro de engolir. Mas enfim, vamos lá. Aqui nós terminamos então todo o cenário que a gente quis construir para poder contar essa historinha que vem na frente. Vamos lá? Estão prontos? Podemos começar a historinha? Vamos lá. Gnosticismo, essa palavra todo mundo sabe, significa conhecimento oculto. É algo que está oculto, que está sendo revelado. Jesus não falou que tudo que era oculto haveria de ser revelado? Está sendo. Uma história incrível. Vamos contá-la. Vamos lá. Vamos partir da Bíblia, do Velho Testamento, né? Deus fala com os homens. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus está na terra? Para pensar. Guardem isso, põe na estante para reflexão. O Criador exige que seus súditos o adorem. Você tem que adorar o Deus, a divindade desse universo. A lei maior daqui é temer e obedecer ao Criador. A vida se rege por leis de causa e efeito, onde dente por dente se paga olho por olho, se paga o olho por olho. A vingança vale como justiça. Você pode se vingar, é um direito. Os espíritos todos que estão aqui aguardando o juízo final, para ver quem fez direitinho a vontade desse Criador e quem não fez. Só que a gente não sabe se esse Criador aqui está certo. Se ele estiver errado, não é? Nós estamos levantando dúvidas agora com relação a essa divindade. A divindade criadora deste universo, aqui é uma revelação. Eu não sei como é que apareceram esses erros aqui, mas tudo bem. A divindade criadora deste universo alterou-se ao ver a instabilidade da sua criação. Você pega os cientistas que estão hoje lá na Suíça e na França,
nos aceleradores de partículas, eles estão fazendo o quê? Eles estão criando o universo lá. Eles estão gerando matéria a partir da energia. Por quê? Eles querem aprender como é que se cria um universo. E o carinha que fez isso aqui, 14 bilhões de anos atrás, imprimiu com a sua mente uma vontade muito poderosa sobre a energia e compactou a matéria de uma densidade além da necessária, de tal forma que tudo que se compacta de acordo com a mente criadora dele explode de novo. Não tem consistência, não tem durabilidade, tem só um prazo de validade. Foi um erro de equação. Então, o que aconteceu com esses cientistas? O nome dele está na Bíblia. Se vocês quiserem, a gente fala. Né? O carinha, quando descobriu que fez aquela caca cósmica, ele se perturbou. Essa que é a verdade. Perdeu o contato com o pai, que tinha delegado a ele o direito de criar um universo, e entrou na sua obra para tentar salvá-la, controlá-la de dentro, porque de fora ele não conseguiu mais. Como ele não conseguiu, ele ficou preso dentro da obra, provocando um problema cósmico que não tem até hoje solução. Tornou-se uma autoridade irada, criando leis implacáveis para seus tutelados. Não se assustem com essa palavra. Demo é Deus. Só que é um Deus vingativo. Por isso que se chama demônio. O carinha, para tentar consertar essa coisa errada que ele fez, se transformou num demônio. Entenderam agora? Problema. Só que ele pediu socorro ao pai para estabilizar e ancorar o seu universo, já que ele não conseguia mais. Isso aqui está de forma velada, meio mal explicada, mas está no livro Urântia. O Jean Valjean extraiu isso do Urântia e traduziu dessa forma para nós. Mas está escrito. Pediu socorro para Deus, não pediu? E o Pai enviou Jesus para ajudar. Por isso que Jesus falou: eu sou enviado do Pai. Só o amor pode vincular este universo ao Pai e estabilizar a matéria. Só que Jesus fez o quê? Trouxe seu próprio universo para introduzir o amor neste universo material. Bilhões de anos atrás, dois universos distintos se acoplaram. Foi aí que Jesus disse: olha, o reino dos céus está entre vós, no meio de vós. O universo de Jesus ancora este universo. Como é que funciona isso? Nós temos aqui o universo de Jesus, que é paralelo a esse, e o que aconteceu? O universo de Jesus, vamos lá, acoplou com este universo. E nós estamos então em duas dimensões diferentes no mesmo local. São dois universos distintos na mesma relação espaço-tempo. Percebem? E aqui começa a nossa outra parte da história. Vamos lá? O universo de Jesus corresponde ao plano espiritual superior. O plano espiritual se desdobra para baixo em faixas vibratórias ou planos dimensionais, que são os campos morfogenéticos que os cientistas estão descobrindo agora. Ok? Quando tem lá o plano espiritual superior, aí ele vem o nosso lar, vem colônias de... Todas elas são criadas a partir do plano espiritual para baixo. Elas pertencem ao universo de Jesus. Não são da Terra. Não são criação dos seres daqui. Elas são parte da missão de auxílio de Jesus. Ok?
Então, o pessoal deste universo físico, o plano físico se desdobra para baixo em faixas vibratórias mais densas. Nós vamos entender logo mais, deixa eu passar isso direto. O plano existencial da carne é o denominador comum entre as almas deste universo e as almas do universo de Jesus, que se encontram num ponto de encontro. A carne, o corpo físico, a reencarnação é o midpoint de dois universos diferentes. Ok? Muito ruim, gente? Complicado, né? Bom, vamos diferenciar os dois tipos de pessoas para saber quem nós somos e de onde nós viemos. Que é disso que se trata aqui. Qual é o nosso papel na vida? De que universo nós somos? A quem nós pertencemos? Os seres do universo de Jesus são mais evoluídos. Têm consciência dos planos existenciais abaixo. Descem pelos planos dimensionais em missão de auxílio para ensinar a amar. Quando encarnam, ficam reféns da matéria e entram em conflito, porque a matéria é sedutora. É um universo muito inteligente que cativa. Quando desencarnam, voltam ao plano espiritual e programam novas reencarnações. Leis de amor regulam a evolução dos seres do universo de Jesus. A justiça para esses seres não se regem pelas leis daqui, se regem pelas leis de misericórdia de Jesus, mesmo estando encarnado aqui. Ok? Os seres nascidos neste universo são a maioria. Não têm consciência nem acesso ao plano espiritual superior. Quando desencarnam, ficam na erraticidade ou colônias locais até reencarnarem. Essa palavra o Kardec usou para mostrar quando os espíritos desencarnam e ficam esperando nova reencarnação. Isso vale para os seres daqui, mas não vale para os seres do universo de Jesus. Ok? Os seres daqui são materialistas e a vida se rege por leis de causa e efeitos. Eles evoluem através da pancada. Erram para aprender, batem e levam pancada até saber o que é certo e o que é errado. Não é assim? Vamos correr que o tempo está curto. Então nós temos aqui o universo de Jesus, é o plano espiritual. O universo que nós vivemos é o plano físico. Os seres de Jesus descem e sobem. Eles descem para reencarnar e voltam para lá, para o plano. Só que os seres daqui não chegam lá quando morrem. Eles desencarnam e voltam para a matéria. Há uma diferença de aprendizagem brutal. O universo de Jesus serve de molde para esse. Há milhões de anos as equipes de Jesus se distribuem pelo universo, disseminando o amor incondicional e inspirando as boas obras. Através dos buracos negros, o universo de Jesus faz a reciclagem das energias negativas deste universo. Portais dimensionais promovem trânsito entre as almas. Isso aqui é uma palestra inteira, não dá para aprofundar. Aqui termina a segunda parte. Agora vamos... Tudo isso aqui, gente, que nós falamos até agora, acontece em nível cósmico, em nível do universo inteiro. Em qualquer planeta que a gente for, é essa luta. Seja em Marte, Júpiter, Saturno, Aldebaran, aonde a gente for, esse é o problema. As almas dali não alcançam o plano espiritual e o plano espiritual é que entende o problema delas e ajuda. Isso se dá no universo inteiro. Agora nós vamos estudar o problema específico da Terra. O nosso planetinha é um lugarzinho que nós vivemos. Vamos lá então. Gnosticismo, o passado oculto da humanidade terrestre, só nossa. Um problema operacional dentro de um projeto maior, a rebelião de Lúcifer. Vamos lá? 600 mil anos atrás, isso aqui é por causa do tipo na transição do Windows 7 para o Windows anterior, ele dá
Há 600 mil anos atrás, Lúcifer, anjo da equipe de Jesus, responsável pela região lá da capela, rebelou-se contra Jesus. Achava que o amor não acompanhava a expansão do universo, ou seja, nunca Jesus ia dar conta de controlar esse universo para o Jeová. Então o que ele fez? Ele liderou sua equipe para dominar este universo e impor o amor à força para os seres daqui. Perdeu o contato com o universo de Jesus, e os extraterrestres evoluídos da capela, quer dizer, os seres autóctones, aqueles que nasceram na capela, se rebelaram contra a turma do Lúcifer. E aí vem aquelas guerras estelares que a gente vê no Star Wars, em toda essa coisa. É gente deste universo brigando com gente do universo de Jesus, pela posse, pelo poder, pelo domínio. Ok? Há 150 mil anos atrás surgiu na Terra o Homo sapiens. A genética foi padronizada em razão da disputa entre colônias extraterrestres. O Homo sapiens é um corpo limitado que impede a lembrança do passado. Todos os espíritos que reencarnam neste ser Homo sapiens, que só tem na Terra, só tem aqui, obedecem ao impulso dos genes. A matéria subordina o espírito. O carinha inventou isso para quê? Como uma armadilha para os seres de Jesus ficarem presos nela. Isso aqui é uma armadilha, o Homo sapiens. E aí, o que acontece? A Terra se isolou. 10 mil anos atrás, Jesus controlou a rebelião lá na capela e exilou os últimos rebelados na Terra. É a historinha do Adão e Eva. Isso aqui dá uma palestra inteira, não dá para detalhar. Quando Jesus jogou os rebelados dele, da equipe dele aqui, houve uma enxertia genética que criou o Homo sapiens sapiens, para dar lugar aos seres do universo de Jesus poderem trabalhar, apesar do Homo sapiens ser um corpo restrito, limitado. Só que os rebelados são superiores ao autóctones, por quê? Porque eles podem amar, enquanto que os seres daqui não conhecem, não sabem. A divindade deste universo, o que ela fez? Ela se localizou na Terra, fez uma aliança com Lúcifer, que era da equipe de Jesus. Olha, vocês são muito superiores a todos os seres daqui. Vocês, rebelados de Jesus, são superiores até a mim, que sou a divindade desse universo, porque vocês são mais antigos do que eu. Então eu faço uma aliança com vocês. Eu dou tudo o que vocês querem. Vocês ficam donos disso aqui, só tem que me obedecer. Essa é a aliança do Velho Testamento, feita entre o Criador deste universo e a equipe rebelada de Jesus que ficou aqui. Esse é o drama da Terra. Esse é o poder oculto da Terra. Está no Velho Testamento, não estou inventando nada. Aí, a divindade criadora deste universo avisou que haveria um juízo final para decidir quem ficaria aqui caso houvesse uma ruptura daquela aliança de poder entre essa entidade e os rebelados de Jesus. A Terra é o centro dos problemas deste universo. Toda a fofoca acontece aqui. Tudo que acontece aqui repercute no universo inteiro, porque o Criador está aqui. Imaginem o drama que nós todos vivemos. Aqui, nesse exato momento, vocês tomem por base uma coisa séria que eu vou falar aqui. Tem muito mais gente no plano espiritual assistindo isso do que encarnado. Esse pessoal que está nos ouvindo, desencarnado, são seres do universo daqui. Eles jamais poderiam conhecer essa história, a não ser que ela viesse infiltrada por alguém de fora. Eles nunca iriam saber isso. E são desencarnados, mas não sabem isso. Isso está sendo contado para eles
para que eles possam tomar posição frente aos acontecimentos que estão acontecendo e os que estão por vir agora na frente. Então, por isso que tem muita gente aqui assistindo. É muita gente. Vocês não fazem ideia. Bom, primeira vinda de Jesus à Terra, 2000 anos atrás. O que Jesus fez? Encontrou Lúcifer, que era o anjo da equipe dele, rebelado, no deserto, e abriu os arquivos de memória dele que o Homo sapiens não permitia. O reino dos céus está próximo, noutra dimensão, no espaço, não no tempo. Jesus não quis dizer que o reino dos céus vai chegar lá na frente, daqui 1000 anos, 2000 anos. Não foi isso. Jesus quis dizer para o Lúcifer que o reino de Deus está aqui, acoplado, junto com esse, é muito próximo, basta entrar na frequência vibratória dele. E é isso que nós esquecemos. É mudar o padrão vibratório da nossa alma, que a gente naturalmente está no universo de Jesus. Esse é o segredo da nossa vida. Por isso que Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus, que é o universo de Jesus, e a sua justiça. O resto vem de acréscimo. Se você está no seu universo original, você está diante das tuas leis e não submisso a uma outra realidade material. Aí Jesus falou: olha, Luz, não se serve a dois senhores. O Criador deste universo não é o Pai, não é Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o Pai senão pelo meu universo. É preciso entrar nele para ver o Pai. Esse universo material não dá acesso ao Pai. Ok? Sério, né? Assunto maluco. Jesus falou. Vamos lá? Bom, de 2000 anos para cá, como é que ficou a nossa Babilônia? Jesus iniciou a ruptura da aliança do Criador deste universo com os rebelados, porque abriu a cabeça do Lúcifer. Começa o conflito entre a luz e as trevas, entre o amor e a matéria. Os rebelados que ouvem e veem os espíritos despertam para a vida espiritual. São os médiuns, e os médiuns são do universo de Jesus. Começa o desprendimento da matéria, pelo amor, perdão, renúncia e desapego. A gente vem caminhando assim 2000 anos para cá. Profecias de Jesus sobre o final dos tempos. Jesus prometeu enviar o Consolador nos tempos do juízo, avisar os rebelados. O juízo final, lembram-se, é obra do Deus daqui. Não foi Jesus que prometeu o juízo final. Foi o Criador deste universo. O juízo é uma promessa dele, não de Jesus. Jesus prometeu enviar o Consolador, né, o anjo, o Espírito da Verdade, para avisar os rebeldes: olha, o carinha vai fazer o juízo agora. É um aviso. Foi isso que Jesus falou. Jesus previu que quando os tempos do juízo chegassem, haveriam sinais nos céus. Velhos teriam visões, jovens profetizariam, e o evangelho seria pregado pelo telhado das casas. Olha o evangelho entrando pela televisão, pela antena, pelas antenas. Pais seriam contra filhos, irmãos contra irmãos. O trigo cresceria junto com o joio. O que significa isso? Tem seres rebelados casados com seres da terra. E quando um desperta para a espiritualidade, ele não consegue mais conviver com o outro, que é só matéria. Certo? É complicado. Vamos para frente. Seres do universo de Jesus que estão na Terra são os avatares e os seres superiores do universo de Jesus que ensinam o amor incondicional. Exemplo: Sai Baba, Buda, Confúcio, Lao Tse, Chico, Maria Teresa e as mulheres em geral, né?
Tem exceções, hein? Não são todas. Tem exceções. E aos seres rebelados de Jesus em grande número, em desequilíbrio, que são reféns do poder oculto. Tem que despertar, entender esse panorama todo, esse cenário todo, para poder agir, tomar atitude. Seres deste universo que estão na Terra, não são de Jesus, seres de Marte, Júpiter, Saturno, Pleiades, Sírios, Canopus, etc. Tem gente aqui na Terra deste universo? Tem. Por quê? Porque o Deus está aqui. O Criador está aqui. Os extraterrestres, vindos de planetas mais evoluídos, são muito inteligentes, mas não sabem o que é o amor. Eles seguem a lei do presidente que está aqui. Extraterrestres promovem o progresso material do planeta e o equilíbrio do universo. Eles têm a missão também de estabilizar o universo. Captam material genético dos rebelados que estão aqui para tentar produzir corpos capazes de amar. Mas os originários da própria Terra são maioria, seres nascidos neste universo. São maioria. E o sexo é a força que une seres tão desiguais. Seres da Terra, seres de outros planetas deste universo, seres do universo de Jesus, só conseguem se unir porque a força do sexo, quando encarnados, é superior a qualquer outra força de atração. Então ela une gente até que se odeia. É impressionante o poder do sexo. Ele é capaz de unir até gente que se odeia, ou que não tem nada a ver um com o outro. E esse é o nosso drama, a gente tem que administrar isso. Por que os casais, quando acaba o sexo, se separam? Porque descobre, olha, não tem nada a ver com você, era só sexo. Mas aí é tarde, né? O baixinho lá já botou a lei dele, olha, casamento, velho, até o fim. Rebelado que casou com gente da Terra tem que aguentar até morrer. Esse é o drama, né? Por isso que o Espiritismo falou, olha, não é bem assim, pode separar assim, né? Maneira. Bom, enquanto o dia do juízo não chega, está próximo, mas enquanto ele não chega, o que acontece? Acesso ao plano espiritual dos médiuns inspira o trabalho a ser feito, principalmente de cura. A presença extraterrestre na Terra facilita o progresso da sociedade em patamares tecnológicos mais altos. É preciso trabalhar em duas frentes conflitantes, a espiritual e a material. É um conflito terrível para quem não é daqui. Porque você tem que estar ligado lá em cima, na vertical, e tem que estar ligado na horizontal com o trabalho que tem que fazer para poder sobreviver. Não dá para fugir das duas coisas. E elas são conflitantes. Aqui também dá uma palestra que não é hora. A espera do juízo é um processo em curso. Os cenários futuros são alternativos, quer dizer, não existe uma fatalidade à nossa frente. Existem vários cenários e todos eles são alternativos. E eles vão se concretizar ou não, se concretizam ou modificam de acordo com as nossas atitudes agora, hoje, nesse momento. Cada atitude nova muda o futuro. Cada gesto, cada passo, cada decisão, cada escolha, nós estamos alterando o nosso futuro. Certo? Bora? Novo Testamento, Jesus fez o sermão profético na última ceia. Haveriam terremotos, inundações, guerras, rumores de guerras, mas não seria o fim. Não tenham medo. Isso tudo é para assustar vocês. Não tenham medo. É Jesus que falou, não somos nós. Lá no Apocalipse, o João, conversando com Jesus, viu 4 cavaleiros. A guerra, a miséria, a doença. Mas ele mostrou que o último cavaleiro, o cavalinho branco,
do amor venceria os outros 3 cavaleiros. Né? O cavaleiro branco é Jesus, que ele voltaria. No final dos tempos, os rebelados despertam para a vida espiritual, os autóctones vão sair da Terra e conhecer o universo. Eles estão presos aqui no Homo sapiens. Ok? Vão se abrir para o universo. Jesus prometeu voltar no dia do juízo na sua glória, por sobre as nuvens, todos o veriam separar o joio do trigo, ou seja, tirar os rebelados da armadilha dos autóctones. Eles são reféns. Jesus julgará seus tutelados de acordo com suas leis de amor, pelo que eles fizeram. Os aprovados são resgatados de volta para o universo de Jesus e entrarão no reino dos céus. Os reprovados ficam na terra ou vão para planetas mais atrasados. Os rebelados ficarão livres. Por quê? Vamos na frente que nós vamos entender. O juízo final. O Criador deste universo julgará seus tutelados pela lei de causa e efeito, e não pela lei de amor. Os menos evoluídos deste universo continuarão sua faina na Terra ou mundos inferiores. Os que têm consciência cósmica transitarão por mundos mais evoluídos deste universo. Os que se espiritualizarem aprenderão a amar e se subordinarão à lei do amor. Ok? Jesus não marcou data para o juízo final. É um processo promovido pelo Criador deste universo. Não foi Jesus que falou em juízo final. O trabalho de Jesus continua após o juízo final. Os dois estarão juntos no dia do juízo. As duas divindades, né? Jesus e a outra divindade estarão juntas no dia do juízo. Este período está em curso, não é um dia. No Apocalipse, os estudiosos do Apocalipse dizem que cada dia do Apocalipse, na realidade, são 50 anos. Então não é hoje, nem amanhã, nem depois. Começou na década de 80 e o juízo final vai levar 50 anos para se completar. Isso é revelação, acreditem se quiser. Ninguém precisa acreditar em nada disso que nós estamos falando, pelo amor de Deus. Isso aqui não é uma religião nova, não é para ninguém ficar impressionado, isso aqui não é nem verdade, a gente nem sabe se isso aqui é verdade. Isso aqui é uma semente de reflexão. Se servir para vocês, ótimo, maravilhoso. Se não servir, olha, lata de lixo é para lixo, gente, joga fora. Ok? Ninguém tome isso como verdade. Não estamos criando religião nova, não estamos inventando nada para impressionar ninguém. Isso é para reflexão nossa. Tem utilidade mais para os seres que estão aí. O legado de Jesus: os puros de coração estarão no reino dos céus e verão a Deus, que ali se sabe o que é Deus. Os mansos herdarão a terra. Os aflitos serão consolados, os que têm fome de justiça serão saciados. E aí, terminou o juízo, separou o joio do trigo, o rebelado está livre dos autóctones. O que acontece? O que vem depois? Os que ficarem na terra, os rebelados, nós estragamos o planeta e não sabemos consertá-lo sozinhos. Precisamos de um novo modelo de sociedade não predatório. Isso é o trabalho que vai começar depois do juízo final. Nós temos tudo ainda para fazer, gente. O trabalho nem começou. Nós estamos ainda no processo da nossa redenção de problemas maiores que nós fizemos. Redimindo a nossa alma é que nós vamos começar a trabalhar. Esse é o nosso drama. Os extraterrestres virão ajudar, né? Porque eles têm modelos de sociedades mais avançadas que vão ajudar a reconstruir a Terra. Seres espirituais do universo de Jesus, exemplificando valores morais, ajudarão a nos libertar do jugo da matéria. Ambos os contatos são e serão necessários: o contato espiritual e o contato com extraterrestres.
Os extraterrestres vão nos ajudar a consertar a matéria. Os seres de Jesus a consertar a nossa alma. A reforma íntima. O modelo existencial. Então vem a reintegração da Terra ao seu universo, né? Primeira etapa. A Terra se reintegrará ao seu condomínio cósmico, ou seja, aos mundos desse universo. Em convivência com outras civilizações desse universo, respeitarão a diversidade. Problema resolvido, começa o trabalho. Novo estágio evolutivo para a Terra. Objetivo transitório, melhorar o planeta. Objetivo permanente, equilibrar o universo. Aí, fim do drama cósmico. Os rebelados redimidos voltarão a trabalhar a serviço do amor. O pessoal do Lúcifer todo redimido. É o jugo suave, porque aí as leis são as de Jesus, não são mais as daqui. O trabalho de Jesus continua. Quando o amor se instalar definitivamente no universo inteiro, este provavelmente se estabilizará, será reduzido ao que for útil, belo e bom para os seres daqui. Quando isso acontecer, quando o amor vencer, o demônio se libertará de sua obra e se reintegrará ao Pai, voltará a ser divindade. O universo de Jesus voltará ao seu lugar cósmico, os universos voltarão a ser independentes, a vida continuará. E aí o cenário, o que acontece? O universo de Jesus separa do universo daqui. A reintegração cósmica é isso aí. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Até uma outra vez.